Apocalipse capítulo 17 fala sobre a visão que o apóstolo João teve de uma mulher que estava sentada sobre uma besta, né? Então aqui João ele tem uma visão extremamente enigmática, né? Que precisamos debruçar assim, né? Num estudo profundo sobre esses significados, essas simbologias, né? Porque esses símbolos aqui que nós vemos, eles nos dão uma compreensão assim muito profunda, né, sobre o momento que nós estamos vivendo, né, hoje, né, sobre a estação que nós estamos vivendo, que fala sobre esses eventos escatológicos, né? Então aqui, né, Jesus ele dá a João, né, essa visão e permite com que um anjo possa ajudá-lo na compreensão, porque nós vamos ver aqui no texto que João, no momento, ele ficou assim maravilhado, admirado com aquilo que ele estava vendo, mas assim profundamente ele não estava entendendo, né? E o anjo ali precisou traduzir para ele, né, aquela visão, para que ele pudesse verdadeiramente ensinar a igreja do Senhor, né, como que vai acontecer nesse período em que vai se levantar um governo mundial, porque esse texto fala sobre isso, e que vai ter, né, um poder político, econômico, militar, né, e vai assim encantar todo o planeta Terra. Então, pois bem, vamos, né, versículo por versículo, eu vou estar explicando aqui sobre aquilo que ele estava vendo. Então diz 17, versículo 1, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Né? Esses 7 anjos são 7 ministros de Deus, 7 taças, 7 situações a ser vivida, né? Que corresponde às 7 pragas da ira de Deus, que vai ser derramada sobre o planeta Terra e principalmente sobre o governo, né, mundial, que vai ser, né, um líder, um homem aliado com Satanás, né? Essa grande prostituta aqui corresponde a um poder religioso. E esse poder religioso está sentado sobre muitas águas. Águas aqui são muitos povos. E aqui diz, com a qual se prostituíram os reis da terra, né? Literalmente, né? Os chefes de nações, né? Governos, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então aqui fala que eles cometeram, né? Essas nações, esses chefes dessas nações cometeram prostituição espiritual com ela. E se embebedaram com o vinho da sua prostituição, ou seja, com o seu engano. Aqui o vinho, né, da sua prostituição representa o engano. E levou-me espírito a um deserto. O deserto aqui é um lugar neutro, onde se passa essas visões. E vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? Então esse lugar, né, chamado ali de deserto, apareceu uma mulher assentada sobre uma besta. Então essa besta tinha cor escarlata. A besta aqui, né, enquanto a mulher, ela representa um poder religioso, né, como nós vemos nos versículos acima, a besta corresponde a um governo político, né, político, econômico, militar. Especificamente essa besta aqui é uma pessoa chamada de Anticristo, né, um líder mundial que vai receber o maior poder que um líder mundial já recebeu, né, em todas as eras. Então vai ser representado por uma besta. Essa cor escarlata representa, né, o sentimento dela ali, né, que tem a ver com malignidade, com ira, com cólera. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças e 10 chifres aqui, elas
ela é diferente daquela visão do dragão, né? Essas cabeças representam ali pessoas, né? Que não necessariamente são chefes de nações, né? Não estão à frente ali de uma nação especificamente, mas são pessoas importantes. Quando nós formos mais para frente, você vai ver que essas pessoas já passaram até sobre a Terra, né? Então aqui fala da tentativa de levantar anticristos sobre a Terra, porque o próprio apóstolo João, né, na carta que ele escreveu em 1 João capítulo 2, ele fala: filhinhos, né, vistes que já muitos anticristos já passaram sobre a Terra, têm se levantado sobre a Terra. Então, é exatamente isso que o apóstolo João escreveu. E esses 10 chifres aqui correspondem a reis. Esses aqui falam, sim, né, de chefes de Estado, né? Pode ser até monarcas, né? Nação. Aqui, especificamente, são lideranças, assim, de uma nação. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Então essa mulher, né, esse sistema religioso adúltero, né, ela estava vestida de púrpura e de escarlata, também fala daquilo que ela representa, né? Esse vermelho fala, né, de uma liderança, fala também assim desse sentimento, né, que tem a ver com prostituição, fala de sedução, né? Isso revela a alma, né, a condição que está essa mulher, né? Ela é sedutora, ela consegue se envolver. E adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Aqui fala, né, de riqueza, glória, né, poder, ela é poderosa. Mas também, quando se fala sobre pedras preciosas e pérolas, também pode corresponder a pessoas importantes, né, que estão ali envolvidas dentro ali essa religião, né, desse sistema religioso adúltero. Tinha na sua mão um cálice de ouro. Esse cálice de ouro corresponde à proposta dela, né? Que é uma proposta maligna, né? Em que tem ali enganar as pessoas, né? Engano dentro desse cálice de ouro. E na sua testa estava escrito o nome mistério. Aí ficou bem mais complicado, né, o entendimento. Mas o anjo do Senhor, ele vai aparecer aqui e vai trazer o entendimento. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A Babilônia foi, né, o império, né, desde lá do Gênesis, né? Houve ali a primeira Babilônia, depois teve ali levantado uma outra Babilônia no período ali do profeta Daniel, quando o povo de Israel estava cativo. Então fala, né, que a Babilônia ela levou em cativeiro o povo de Israel, o povo de Deus, né? E ele tinha o que? Esse império babilônico tinha o que? Esse poder, esse controle mundial, né? Não só político, militar, mas também o religioso. Tanto que ali Nabucodonosor, ele falou que todos deveriam adorar a imagem dele. Olha só o anticristo, como é que ele vai ser, né? Essa personificação ali, né, de Nabucodonosor. Então, levantou uma estátua naquele período para que todos adorassem. Então, aqui fala que essa Babilônia, ela faz com que todos se curvem a ela. É uma religião sedutora, que está em todas as outras religiões, porque ela é a mãe de todas as prostituições, de todas as prostitutas. Todas as religiões que são envolvidas com engano, que são contra os princípios do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
né? E aqui fala, e vi a mulher que estava embriagada do sangue dos santos. Então, está dizendo aqui que ela bebia, né? Se alimentava do sofrimento dos santos, né? Uma religião que leva em cativeiro, né? Uma religião que ela tá ali dentro, né? De qualquer que seja a seita ou a religião, e que ela faz com que o sangue dos verdadeiros servos do Senhor, né, seja ali derramado para que ela possa se estabelecer. E quando João viu essa cena, né, essa visão, ele ficou maravilhado. Ele disse, vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Esse subir do abismo, ela vai subir das trevas, né? Na verdade, ela vai ressurgir. Por que ela vai ressurgir? Porque essa pessoa, ela vem dentro dessa característica, né? De algo que já se levantou por diversas vezes. Vem assim, né? Do mal, das trevas. A qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Aí que fala, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui está dizendo, né, desse ciclo que acontece, que já passou, né? Nós vemos aqui Nabucodonosor, vamos pensar, ele foi antes da era da igreja, mas outras figuras como Nabucodonosor já apareceram, né? Já surgiram, já se levantaram. É interessante quando você vai conhecer um pouco sobre o satanismo, né? O que ele tem feito no mundo. Eles têm, né, os seus líderes ali, né? Eles sempre têm ali mais ou menos uns 9, né? 9 pessoas que são treinadas para que elas sejam, né, o anticristo, né? Então, assim, dentro ali, né, desse contexto, aqui, essas cabeças, essas 7 cabeças, são pessoas, né, que já foram, um está atualmente e o outro ainda vai vir. E aqui é sentido. Quem tem sabedoria, entenda. As 7 cabeças são 7 montes. Quando fala de monte, fala de autoridades, sobre os quais a mulher está sentada. E também são 7 reis, né? Então são 7 pessoas importantes. 5 já caíram e um existe, e outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então esse que vai vir, né, que vai ser o anticristo oficialmente, ele vai durar um pouco de tempo, né? Nós sabemos, quando estudamos escatologia, ele vai aparecer num contexto e vai firmar uma aliança, né, no mundo, principalmente ali em Israel, por 7 anos, um período de paz, né, de paz e segurança, que ele vai encantar o mundo com o seu discurso, e ele vai vir com a sua forma de governo, em que vai ter que marcar as pessoas na mão e na testa, e as pessoas só vão poder comprar e vender quem tiver, né, quem tiver essas marcas. E depois ele vai exigir adoração lá do templo, que ele vai mandar reconstruir, ele vai exigir adoração. Então todos vão, ele vai ali se intitular o Deus, né, sobre toda a terra. Então aqui diz que 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, e ela também é o 8º. Então aqui fala, né, que a besta, porque as cabeças estão sobre a besta. A besta, ela faz parte de né, dessas influências, uma dessas influências, né, que fala que é o 8º, e é
dos 7 e vai à perdição. Então, fala, né, que esse anticristo oficial, ele faz parte dessas 7 cabeças, dessas 7 autoridades, né, que já estão ali firmadas e estabelecidas. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Então aqui, literalmente, esses 10 reis são 10 chefes de governo, né, que vai estar à frente, comandando nações e vão estar aliados com o anticristo, né? Eles vão obedecer tudo aquilo que a besta determinar para eles, né? Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, aqueles que estão com o cordeiro, que o cordeiro é Jesus, o Filho de Deus, vão vencer com ele, né? Porque esse governo, né, esse anticristo, eles vão tentar impedir com que o governo de Cristo, Jesus, quando voltar, né, dos ares com o seu povo, ele vai ali descer em Jerusalém e vai assumir o governo mundial. Então, eles vão tentar de todas as formas impedir com que Cristo, ele faça, né, aqui na terra o seu governo milenar. Mas eles vão perder, né? A besta e todas essas autoridades mundiais vão perder essa batalha. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta, então esse sistema religioso, voltou para a mulher agora. São povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Então aqui nós vemos que essa prostituta, essa religião materna, né, que todos os reis da terra se envolveram, né, com essa religião, com essa prostituição espiritual, ela vai, vamos dizer assim, cair do cavalo, né? Ela vai dar ali, ela vai fazer ali como se fosse uma introdução para a chegada, né, do anticristo, né, do governo satânico. Mas que quando ele chegar, essa religião não vai precisar mais, né? Ela vai ser destruída. Como que ela vai ser destruída? Aqui está dizendo que, que esses reis que vão ser levantados, esses 10 reis com ele, esses líderes, porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então eles vão destruir essa meretriz, né? Essa religião. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, né? Porque as religiões, elas divergem muito, elas separam muito, né? E é importante algo melhor, maior, né? Único, que possa trazer, né, essa direção, transferir diretamente a Satanás a adoração que ele espera, né, a adoração que tanto ele deseja. Então aqui diz que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus, né? Então esses reis vão dar à besta o reino. E fechando aqui o versículo 18, é a mulher que viste e a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então ele está concluindo aqui dizendo, né, que essa mulher representando essa meretriz, essa religião que se prostituiu, né, e que faz com que outros se prostituam, ela corresponde à grande cidade, né? Essa cidade aqui, ela não significa literalmente uma cidade, mas um local de domínio, né, de governo. Ela tem uma centralidade, né, e dali ela consegue ali dominar, né? Dominar todos os povos da terra. Bem, quando nós vamos seguir, né? E isso aqui pode ser um tema para um outro vídeo. João, ele no outro capítulo, ele
tem ali uma revelação importante, né, sobre essa meretriz. Ele diz assim, 18:4, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Né, aqui está dizendo para que o povo de Deus possa sair do meio dela. Por que possa sair do meio dela? Porque essa religião adúltera, ela é tão poderosa, ela é tão influente, que ela estaria entrando, né, em todas as religiões do mundo, né? Em todas as seitas, em todos os grupos religiosos, porque ela é encantadora, ela é sedutora. Então, ela, de uma certa forma, tentaria controlar, né, o lugar onde ali existe um grupo de cristãos, né, que prestam culto verdadeiro ao Senhor. Então, em alguns lugares, ela até conseguiria dominar. Então, a palavra aqui do Senhor diz, sai dela. E é importante discernimento espiritual para que possa entender até onde a influência dessa meretriz pode estar no nosso meio, né? Se existe isso. Porque o Senhor fala aqui, olha, para que não sejas participante dos seus pecados. Qual é o pecado dela? Beber do sangue dos santos. Se alimentar do sofrimento dos fiéis. Né? Quantas pessoas podem estar nesse exato momento se alimentando do sofrimento dos verdadeiros servos do Senhor para se estabelecer dentro do seu governo, dentro do seu ministério, né? Podem estar sofrendo dessa influência maligna dessa religião que ensina, né? Lança tropeços e cai nela, aqueles que se sentem seduzidos por ela. Isso aqui é uma palavra profundamente espiritual que precisamos observar. Por isso que nós precisamos entender o que estamos vivendo, né? E esse texto fala muito sobre o que nós estamos vivendo nesse momento, né? Então, aqui, né, fala para que não incorra nas suas pragas. Que pragas são essas? São as pragas que o Senhor vai permitir com que ela viva, né? Ela vai ser destruída, a grande Babilônia, ela vai ser destruída. E vai subir a fumaça, né? Como fumaça diante de Deus. E todos aqueles que se prostituíram com ela vão lamentar, vão chorar muito. Porque aqueles que se envolveram religiosamente com ela, eles se estabeleceram, se enriqueceram profundamente. Mas às custas de quê? Do sofrimento dos servos do Senhor. Que muitos já estão debaixo do altar, né? Esperando serem restaurados no corpo, na alma e no espírito. Então eu deixo com você essa palavra para que você possa, né? Eu falei de uma maneira bem resumida, mas aqui eu pude interpretar, né, os principais pontos aqui desse texto. E se você anotou, quando você lê, você tem uma compreensão, uma clareza, né, profunda de tudo aquilo que o texto está, né, o Senhor está querendo nos dizer através do texto. Amém? Amém.